Kimi Antonelli me fez voltar a falar sobre Fórmula 1 no YouTube. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas pela ausência nas 3 primeiras etapas. E eu entendo perfeitamente você que está reclamando do novo regulamento da Fórmula 1. Eu até posso gravar um vídeo específico sobre isso, apesar de eu não achar tudo terrível, tudo uma desgraça completa, mas isso sou eu falando e eu tô com a maturidade aprendendo a entender que as pessoas têm o direito de ter opiniões contrárias ou de errar nas opiniões que emitem. E eu entendo também que em todo período de mudança, toda alternância que a gente tem, em novas tecnologias, em novo regulamento, que existe sempre aquele momento que a gente vai olhar para o novo e ficar um tanto quanto desconcertado, de rejeitar essas mudanças, de rejeitar essas alternâncias de força, né. Alguns torcedores estão aí um tanto quanto bravos, porque alguns pilotos não estão mais ganhando tudo, principalmente quando não tem o melhor carro ou não tem o melhor engenheiro. Eu tô aqui jogando para o universo, para vocês aí definirem de quem que eu estou falando. Mas o novo sempre vem e o novo sempre vai vencer. Eu, particularmente, quando o André Kimi Antonelli começou no ano passado, eu fiquei um pouco reticente com ele. Era o último ano do regulamento do efeito solo, ele estava estreando na Fórmula 1 com 18 anos de idade, ele não tinha nem terminado o colegial e não tinha nem carteira de motorista. Muitos de nós achamos que o Antonelli era novo demais para começar numa categoria de alta performance e com uma geração de pilotos que muitos entendem que é a geração com o maior recurso técnico da história. Não estamos desprezando a Era de Ouro, não estamos desprezando a década de 70, não estamos desprezando Schumacher ou Hamilton, mas o cabedal de informações que esses pilotos têm, as horas e horas de simuladores, o reflexo, a habilidade, tudo que eles têm hoje na mão e com a própria natureza que eles contam de serem talentosos, de serem inteligentes, de terem um maior volume de dados, tudo isso faz com que essa atual geração seja diferenciada. E as próximas serão ainda melhores. Mas se a gente pensasse da forma que a gente estava raciocinando no ano passado a respeito do Antonelli, nós não veríamos no mundo dos esportes gênios como, por exemplo, Pelé e Lionel Messi. Tá, eu sei, você vai dizer que eu estou exagerando por colocar o Antonelli, que está começando agora na Fórmula 1, no mesmo patamar de 2 gênios do futebol. Mas se a gente não cria essas oportunidades para os novos pilotos, como é que fica? Eu vou dar um exemplo que também não chega a ser comparável com os outros 2. Felipe Nasser. Felipe Nasser não teve muitas chances na Fórmula 1, mas em outras categorias, nas categorias de turismo, ele se deu muito bem. Eu entendo hoje que ele foi um talento desperdiçado, subutilizado, que poderia ter melhor sorte na Fórmula 1 se tivessem insistindo mais nele, se tivessem apostado um pouco mais, se ele tivesse a segurança e a estabilidade que aparentemente o Antonelli tem na Mercedes. E como é importante ele ter essa estabilidade neste momento, em um momento que para o Antonelli ainda é difícil, porque ele conquista a terceira vitória consecutiva, ele é o líder absoluto do campeonato de 2026 e, em tese, quem deveria estar nessa posição de liderança é o George Russell. E eu quero gravar um vídeo falando especificamente de como o George Russell vai ter um 2026 completamente diferente daquilo que ele imaginou, projetou, e que ele vai ter que comer o pão que o diabo amassou para ganhar desse moleque italiano de 19 anos. Agora, não dá para negar que, independentemente do que você pensa do regulamento, se o carro da Mercedes tem vantagem competitiva ou não, se eles burlaram o regulamento ou não, na minha opinião, não burlaram. Eles acharam uma área cinza nas regras e se aproveitaram dela. E na Fórmula 1, historicamente, o que diz como senso comum é: se não é proibido, por que não tentar?
Então, independente de qualquer coisa, o que o Antonelli está fazendo é escrevendo a história do esporte. Ele está escrevendo a própria história. Ele está aproveitando a oportunidade que tem de ter o melhor carro do grid, de ter o melhor equipamento e obliterando o seu companheiro de equipe, pelo menos até agora. Isso não pode ser desperdiçado, isso não pode ser diminuído, isso não pode ser menosprezado sob nenhuma circunstância. É inaceitável que as pessoas queiram diminuir os méritos do Andrea Kimi Antonelli apenas e tão somente porque ele está pilotando uma Mercedes. Seria algo absurdamente injusto. Até porque outros grandes pilotos que passaram por diferentes situações, mas que acabaram fazendo basicamente o mesmo, também registraram seus nomes na história. O próprio exemplo do Lewis Hamilton, que estreou numa McLaren e derrotou o Fernando Alonso, bicampeão do mundo Fernando Alonso na primeira temporada dele na McLaren. O próprio exemplo do Michael Schumacher, que, tudo bem, Schumacher levou mais tempo para ser campeão do mundo, mas quando teve a oportunidade na Jordan, Schumacher assombrou a todos de uma forma impressionante. O próprio Max Verstappen, que começou numa Toro Rosso, que era um equipamento que não permitia que ele explorasse o melhor do seu potencial, e ainda assim já chamava a atenção de todos, e quando teve a chance na equipe principal, venceu a primeira corrida que disputou na Red Bull, naquele GP da Espanha que todo mundo se lembra. Então, não é porque é o Antonelli que a gente tem que ser implacável e não promover o que ele está conquistando neste momento como algo histórico. Kimi Antonelli me fez voltar a falar sobre Fórmula 1 no YouTube, porque eu estou numa fase da minha vida que acredita no novo. Eu estou numa fase da minha vida que eu olho para o novo com empatia e até mesmo com esperança. É um elemento novo num campeonato que para muitos já era dado como favas contadas. Eu gosto de olhar para o GP de Miami, que é o primeiro depois das mudanças de regulamento, já que nós tivemos alguns ajustes antes que alguém tivesse algum problema sério em pista, e eu ainda vou falar sobre isso um pouco mais a sério, eu prometo. Ele é um elemento novo de um campeonato que já muitos davam como encerrado ou liquidado a favor do George Russell. E isso não vai acontecer. E que bom que não vai acontecer. Que bom que tem o Antonelli para desafiar o Russell. Que bom que a McLaren voltou com Norris e Piastri andando de forma consistente. Que bom que Max Verstappen está lutando a todo custo e está entregando um desempenho simplesmente fantástico. Ele fez, dentro das suas possibilidades, uma corrida bem interessante, mesmo com problema na largada e se recuperando para chegar na quinta posição. E até que bom que a Ferrari está errando do jeito que está errando. Ai, nada contra a Ferrari, mas só uma observação: o Leclerc tem que pagar muita grana com o terapeuta para aguentar as cagadas que a Ferrari faz com ele, né. Então, que bom que eu posso voltar a falar sobre Fórmula 1 nesse canal de vídeos, porque temos um campeonato. Olha só que coisa, temos um campeonato, enquanto a vida há esperança, e vocês que estavam aí reclamando do novo regulamento, depois de ajustar algumas coisas que ainda teremos mais melhoras, teremos o lance do ADU no meio do ano, teremos pacotes de atualizações no Canadá. Fiquem de olho no GP do Canadá, porque ele é muito importante para o contexto da temporada. Ganhou maior importância ainda com tudo o que aconteceu em Miami. E acho que todo mundo sai como vencedor depois dessa prova, porque pelo menos tivemos uma corrida. A expectativa era que não acontecesse a prova, então eu sei que você queria reclamar, mas não dá. Não dá para reclamar, até mesmo pelo fato da minha pessoa voltar a comentar sobre Fórmula 1. E é o mínimo que eu estou fazendo, tá? Porque não tem como não aplaudir de pé tudo o que o Andrea Kimi Antonelli está fazendo até agora. E, Russell, ou você acorda agora, ou a gente pode ter, no final desse campeonato, uma história sendo consolidada com o mais jovem campeão mundial da história sendo coroado lá em Abu Dhabi ou antes disso, dependendo do andar da carruagem. Eu acho que não. Eu acho que a disputa vai até o final do campeonato.
ainda mais com a McLaren se recuperando, com a possibilidade da Ferrari voltar a andar bem, se não errar estratégia, se não errar pit stop. Enfim, I'm back, bitches, and I'm happy for back here. É isso. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha o conteúdo. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.